Salmo 119, estamos nele há algumas semanas, alguns domingos, e ele tem feito em nossos corações, pelo poder do Espírito Santo, transformações. Pessoas têm saído daqui lembrando da lei do Senhor ao longo da semana, o que é maravilhoso. Nessa noite, o Salmo 119, e incline seus olhos para observar que nós vamos estar entre o verso 17 e o verso 24. O Salmo 119 nos aponta para talvez um questionamento ou uma compreensão, principalmente acerca dos dois primeiros versos que nós vamos ver, o verso 17 e o verso 18. O verso 17 diz assim: seja generoso com o teu servo, para que eu viva e observe a tua palavra. Desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Se você essa noite pudesse pedir a Deus que Ele lhe fosse favorável, particularmente de tal modo, de modo específico, se você pudesse hoje se inclinar na direção do Senhor, como acredito que tenha feito desde o começo desse culto e o fará até o final, e você pudesse ir na direção do Senhor e lhe pedir algo especificamente, o que você pediria? O salmista aqui, ele fez pedidos a Deus. O salmista aqui, nesse terceiro pedaço, nessa terceira letra consoante do hebraico, o salmo é um salmo didático. As 22 consoantes do alfabeto hebraico são dispostas e cada uma delas inicia a frase de cada verso. São divisões de 8 versos. E nesse tomo, nesse terceiro pedaço do Salmo 119, o salmista inicia com um pedido. E o pedido do salmista, que está no verso 17 e no verso 18, é um pedido muito peculiar. Mas, e se você pedisse, antes de estudarmos, se você pedisse algo a Deus essa noite, o que você pediria? O pedido do salmista, como você observa, ele tem como objetivo de que a lei de Deus e o olhar que ele tem para a lei de Deus sejam transformados, sejam vivificados. O Salmo 119, ele tem como objetivo, como já vimos nas semanas anteriores, ele tem como objetivo ser uma canção que exalta a palavra. Os profetas exaltavam a palavra, os apóstolos exaltariam a palavra. Jesus Cristo encarna a palavra, Ele é o Logos encarnado. E desse modo podemos entender que tudo que nós lemos ao longo, não somente das iniciativas que tivemos com o Salmo 119, da parte do Senhor, mas tudo que já foi pregado aqui, foi pregado pelo poder do Espírito Santo na palavra. A palavra de Deus, só a Escritura, a palavra de Deus, somente a Escritura, é o que de fato é pregado todas as noites aqui. Quando nós falamos de um salmo que exalta as Escrituras, nós estamos falando de colocar as Escrituras no lugar onde de fato elas têm nas nossas vidas. Elas são o fundamento. É de lá que nós extraímos a fé que o Espírito Santo aciona através das Sagradas Letras. Quando estamos dentro do Salmo 119, estudando o Salmo 119, e encontramos cada um desses versos, como na semana passada nós estudamos, como pode um jovem guardar puro o seu coração, ele começa com uma pergunta. Hoje, diferentemente de uma pergunta, ele começa com uma oração em 2 pedidos. Sabemos que Jesus Cristo tinha extremo zelo pela palavra de Deus, e ele dizia muito bem que a palavra de Deus era aquilo que ele viria estar cumprindo em sua obra consumada. A palavra de Deus, Salmo 19, verso 7, fala lindamente que a lei do Senhor é perfeita e restaura, em algumas versões refrigera a alma. Ela dá sabedoria àqueles que parecem muito simples, pessoas sem instrução, pessoas sem capacidade de como viver. A palavra de Deus instrumentaliza essas pessoas de um modo sobrenatural a compreenderem sua realidade para com Deus, para com o próximo, para com a realidade. A palavra de Deus, que é o tema do Salmo 119, é tudo para nós. Portanto, esse salmo aqui
no verso 17 e no verso 18, contempla um pedido, ou dois. Pedir não é errado. O salmista não se orienta no sentido que às vezes a gente vê as pessoas pedindo como se estivessem desesperadas pelas mãos de Deus. Pedir não é errado. Jesus diz, pedir, pedir, e será dado. Pedir não é errado. E o que ele pede? O que o salmista começa a solicitar? O verso 17 que nós lemos, onde ele pede para que Deus seja generoso com o seu servo, ele fala dele mesmo, para que ele viva e observe a tua palavra, pode ser também compreendido com as seguintes letras: seja bondoso e misericordioso comigo, para que eu possa viver como um servo que guarda a sua palavra. Por mais que isso pareça ser simples e talvez algo comum, o que ele está dizendo aqui é que este pedido dele é para que ele viva de tal modo que toda a sua existência seja permeada, fundamentada em guardar a palavra de Deus. Não é somente um pedido para viver, Deus me dá vida, me dá continuidade de existência. Não, ele atrela vida a guardar a palavra, e ele não separa isso. Vida bem vivida, unicamente vivida, existência possível e objetiva para o salmista é guardar a palavra de Deus. É como se o pedido dele não somente estivesse atrelado a agradar a Deus, como que pedindo algo bom, mas como que pedindo algo que nos traz um paradigma. É possível que você peça melhor essa noite? É possível que essa noite você inicie dobrando os joelhos ou não, pedindo algo que exceda o pedido do salmista? Dentro dos seus planos de vida, dos meus planos de vida, eles têm N orientações, eles têm vários sonhos que a gente coloca como lista. Algumas pessoas fazem listas de planejamento de sonhos para o ano. O salmista canta, louva, ora, pede de que sua vida seja objetivamente para cumprir a lei de Deus. Tem dois pontos nesse pedido do verso 17, observe. Por um lado, ele pede que a vida dele seja existencialmente a vida de um servo guardião da palavra. E do outro lado, ele pede, mas como assim? Ele não pensa que isso pode ser tal coisa obtida sem que Deus lhe conceda. Quando nos sentamos diante de um culto, estamos com uma Bíblia diante das mãos, algumas coisas podem parecer muito claras, e elas não são. Como, por exemplo, é para fazer isso? Eu faço. O que é para fazer? É para largar o pecado? Eu largo. É para fazer o quê? É para ler a Bíblia todo dia? Eu leio. O que é para fazer? Para me afastar do mal? Dessa geração corrupta? Eu faço. O salmista evita qualquer tipo de pragmatismo ao colocar a vida como a vida que vale a pena é a vida que existe para guardar a palavra de Deus. E aí ele pede, concede-me essa vida. Ele não pensa que essa vida pode ser obtida só porque de fato ele acredita que deseja essa vida. Ele não se coloca como aquele que escolhe por essa vida sem a graça de Deus, sem que Deus possa conceder graça a ele para viver de tal modo. Não poucas vezes, quando nos sentamos com pessoas para aconselhá-las, de N formas, muitas vezes ao longo desses anos, nos sentamos com pessoas e elas perguntam o que devem fazer. Você já fez isso? Eu já fiz isso. E o que eu devo fazer? E o que eu posso fazer? Só que o salmista nos aponta para que tanto o querer quanto o realizar sejam de Deus. Eles vêm de Deus. Então o primeiro pedido do salmista é: quero viver para ti. E implicitamente está: se o Senhor não me conceder isso, não consigo mesmo que pareça que queira. Quem não quer viver para o Senhor está pegando uma Bíblia e está dizendo assim: não, eu não quero viver para o Senhor, eu estou aqui à noite só de brincadeira. Eu acredito que a grande maioria, a esmagadora maioria das pessoas aqui sentadas estão pensando assim: queria viver para o Senhor, queria viver de um modo que agradasse a Deus.
Só que o Senhor concede isso. O Espírito Santo concede a capacidade de cumprir a lei de Deus, de guardar a lei de Deus, de observar a lei de Deus. Observar aqui traz a mesma constância do guardar, do verso 9, de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando, o verso 9, segundo a tua palavra. Você quer guardar a palavra de Deus? Peça a Ele, não terá concessão nem poder em si mesmo. Só o Espírito Santo consegue isso. É graça. Falando sobre esse mesmo tema, comentando sobre esse mesmo salmo, João Calvino fala assim, de que o autor desse salmo, que a gente não sabe quem é o autor desse salmo, ele fala assim, ele declara que é devido à graça peculiar do Espírito Santo que uma pessoa guarda a lei. E reitera, não é possível crer em Deus e pedir coisa maior. Não é possível que hoje você esteja aqui crendo que Jesus é, que Deus é, que o Espírito Santo é, e você peça algo, mas eu tenho uma coisa um pouco melhor para pedir a Deus. Não tem. Não tem. Esse é o teu pedido maior. É um paradigma, é um pedido paradigmático. Ou você pede isso, ou descobre um ídolo. E ele ainda afirma no seu comentário, esse é o principal motivo da existência de um servo de Deus: cumprir a sua lei, cumprir a sua palavra. Diante disso, você pediria tal outra coisa essa noite? Você faria outro pedido a Deus? E a segunda fase desse pedido está no verso 18, observe por favor. O verso 18, o salmista pede que os seus olhos sejam desvendados. Tendo reconhecido que o motivo de existir é guardar a lei e que o poder para isso é comunicado unicamente por Deus aos homens, agora o salmista ora para um pedido que nos parece incomum. E eu vou lhe dizer por que esse pedido nos parece incomum. Quando Jesus está conversando com Nicodemos em João capítulo 3, Nicodemos diz que o que Jesus faz nitidamente é coisa de Deus. Nicodemos olha para ele e fala, olha, não tem como alguém fazer isso e não ser de Deus. E aí Jesus retruca, obviamente, dizendo, olha, não, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, se não nascer da água do Espírito. Você não consegue, você está visualizando coisas e as interpretando como sendo reino, mas não é reino. Também, 2 Coríntios capítulo 4, verso 4, diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que eles não possam ver a luz resplandecente do Evangelho de Cristo, que é a imagem de Deus. Então é fácil pensar que um ímpio não consegue ver Jesus. Só tem um problema aqui. Se a afirmativa de que um ímpio não consegue ver a beleza de Deus em Cristo, o que nós estamos aqui não é diante de um ímpio. O salmista é salvo. O salmista canta a palavra. O autor aqui não denota em nenhum momento impiedade, pelo contrário, ele denota a busca. Logo, se a afirmação parece muito simplória, desvenda os meus olhos, desvenda os olhos de alguém que já está com Deus. Ainda que estejamos com Deus, é graça de Deus ver o que está escrito e se maravilhar. Ainda que você tenha Jesus Cristo, não pegue as Escrituras e pense assim, vou ler, vou entender e vou me maravilhar. Vou ler, sabe, eu sou crente, eu já nasci de novo, eu não duvido que você seja crente e que tenha nascido de novo. Eu duvido só que você tenha compreendido o verso 18. O verso 18 é para crentes. Se para um ímpio é impossível ver, se o Senhor não convertê-lo, para um salvo, continua impossível se ele não clamar para que seja visto. O salmista é crente e está pedindo, eu quero ver a beleza, eu quero olhar para isso e ver tudo isso lindamente, maravilhas, maravilhamento. O que é maravilhamento? Matthew Henry vai falar que maravilhamento pode ser 3 coisas. A gente se maravilha quando vê algo novo. Nossa, algo novo, isso nos maravilha.
Nós nos maravilhamos também quando algo que acreditávamos que não poderia ser feito é feito, aquilo nos maravilha. Nós também nos maravilhamos quando encontramos em algo antigo e aparentemente tão visto e revisto, algo maravilhoso, brilhante. Deus pode nos maravilhar nesse culto. Deus pode pegar a lei dele e a gente olhar para a Bíblia e falar: nossa, isso é lindo, eu tenho prazer no que eu estou lendo essa noite, eu tenho regozijo na obra de Cristo. Mas peça, não acredite a si mesmo sua capacidade de entender, não deposite sobre seus próprios ombros a capacidade que só o Espírito Santo dá a alguém. Ressecado, entristecido, afastado das Escrituras, não tendo vontade, só o Espírito Santo pode reanimá-lo, revivificá-lo. Não é possível que você esteja apático às Escrituras e acredite que isso vai lhe cair como uma espécie de batismo de voltar a ler as Escrituras. Clame ao Senhor. Clame ao Senhor e peça: não estou tendo prazer, não vejo maravilhas, me arrasto na leitura, eu quero ver o Senhor aqui essa noite, eu quero sentir a presença do Espírito Santo. Clame aí agora, aí mesmo na sua mente, já vai pedindo a Ele: mostra-me. Entrei nesse culto como quem vai dormir, mostra-me. Entrei nesse culto como mais um culto, maravilha-me. Traga-me de volta o assombro. Não dá para viver sem esse assombro. Não dá para viver sem contemplar a beleza do Senhor. Não dá para viver como se a Bíblia fosse um livro a mais na sua estante. A Bíblia, o livro dos livros, o Logos de Deus revelado em Cristo Jesus, no poder do Espírito Santo, está aqui disponível hoje na igreja. Mas clame, igreja. Clama ao Senhor, clame e Ele ouvirá, clame e Ele ouvirá. E aí nesse momento, o salmista aponta de que guardar a lei de Deus só é possível por graça. Entender e crer e ver maravilhas ainda que tu seja salvo, graça de novo, tudo é por graça, concessão divina. E por um motivo especialíssimo, Deus ouve orações como essa. Talvez você esteja pensando, e pensando muito mal por sinal, de que as coisas vão mudar na sua vida espiritual, se é possível compartimentar algo assim, eu não gosto, mas vou usar essa nomenclatura. Talvez você esteja esperando que alguma coisa mude na sua vida espiritual, porque você continua frequente nas reuniões, porque você continua fazendo devocionais, mas você não vai alcançar maravilhamentos se não clamar por eles. E o Senhor os concede esse maravilhamento. Quem já esteve diante da palavra de Deus, chorou diante da palavra de Deus, se debruçou e falou: Senhor, não quero sair daqui, não quero sair daqui hoje, quero estar somente diante disso. Que maravilha, eu amo a tua lei, diz o salmista. É preciso que haja vigor, é preciso que haja fogo. É preciso que você hoje considere que seu estado apático é pecado diante de um Deus que vibra. É preciso que hoje, diante do Senhor aqui, você admita que sua apatia tem muito a ver com um conformismo em uma vida mediocremente cristã, se é que é possível viver assim. Clame ao Senhor. Leonardo Ravenhill dizia, juntamente com outros, como Wilkerson, dizer que Deus está mais disposto a nos dar um avivamento do que nós estamos dispostos a pedir. Deus está mais disposto a queimar o seu coração essa noite do que você está disposto a clamar por isso. Deus está desejoso em tornar teu coração vertendo aí lágrimas pelos olhos, mas você está apático, como se isso fosse acontecer com um toque de mágica do pregador ou alguma frase eloquente que te envolva. Clame, eu apelo, clame ao Senhor, aí onde você está. Não se conforme com uma vida onde você não vê as maravilhas da lei do Senhor e onde você não guarda a lei dele no seu coração. Quem estava aqui no primeiro encontro que tivemos deve lembrar de como tratamos o primeiro tomo do Salmo 119. Observe o verso 4 e 5.
O verso 4 e 5 nos fazem lembrar quando o salmista dizia, vamos cumprir a lei de Deus. De repente o verso 5, quem dera eu cumprir a lei de Deus. Quem estava aqui naquele primeiro encontro deve lembrar que nós nos assustamos com essa mudança de perspectiva. O salmista parecia que dizia que estava tudo certo, bem-aventurado, está todo mundo feliz. De repente parece que ele larga a pena. No verso 5, ele olha para ele e ele vê que ele não pode guardar a lei do Senhor, e de que aquilo era tudo uma verdade, mas uma verdade distante e alienada de um homem pecador. Quem me dera meus passos fossem firmes. De semelhante modo, há uma mudança tremenda de perspectiva agora, onde nós estamos vendo. O verso 17 e 18, eles se orientam em uma ótica de oração e pedido. Seja generoso, me desvenda. E de repente há uma série de confissões que acontecem, uma seguida da outra. O salmista começa a fazer afirmações, ele deixa os pedidos de lado e alguma coisa acontece aqui. As afirmações começam a se seguir uma após outra, uma após outra, uma após outra. De modo incrível, o que acontece nessa mudança de perspectiva faz parecer que o salmista parece que despertou para um algo, ou por um maravilhamento. Parece que ele começa a escrever como quem tem certeza do que é e do que vai encontrar daqui para frente. No começo do verso 17, ele está desejoso de que Deus guarde no seu coração a palavra e de que essa seja a vida dele. No verso 18, ele vai dizer, eu quero ver. Mas incrivelmente o verso 19 começa com uma afirmativa. Como se as incertezas ou os pedidos, por assim dizer, eles tivessem sido afastados, e agora ele tivesse uma certeza, e a certeza é dita no verso 19, você pode ler comigo em voz alta. Sou peregrino na terra, não escondas de mim os teus mandamentos. Acontece algo aqui, ele faz uma afirmação muito contundente quanto a si mesmo, sou peregrino na terra. Essa terra aqui é a própria condição permanente de existência dele. É como se ele dissesse, enquanto estiver vivo eu sou peregrino. Peregrino, peregrinação, essa palavra não é muito usada, mas nem tão pouco ela é desconhecida. Existem peregrinações, por exemplo, para Santiago de Compostela. Toda a Idade Média teve essa peregrinação. Existe peregrinação para Meca. Os muçulmanos vão a Meca pelo menos uma vez na vida, outros uma vez por ano, outros muitas vezes. A cidade sagrada dos muçulmanos. Existem outras peregrinações. Alguns colegas que trabalham comigo já fizeram peregrinações até a Basílica de Aparecida. Existem peregrinações, mas o cristianismo, ao contrário dessas religiões, ele não trabalha a ótica da peregrinação como um caminho que se traça geograficamente entre um lugar e outro. O cristianismo não trabalha peregrinação, ainda que tenhamos na história da igreja peregrinos, como no ano 160, o primeiro peregrino cristão saiu de Roma e foi até a cidade santa, Jerusalém, para ver onde havia acontecido. A mãe de Agostinho de Hipona também fez uma peregrinação e restaurou até mesmo lugares onde ela acreditava terem passado Jesus, os apóstolos, lá pelo século IV, mas não é isso. Quando a Bíblia fala sobre peregrinação, é uma metáfora para a vida. A peregrinação na vida cristã, ela não é um rito de passagem pagão. Ela simboliza, como James Houston fala no seu livro O Desejo, ela simboliza um novo começo no discipulado. É como se a peregrinação, ela fosse, sim, de um lugar para o outro, de um caminho para o outro, mas não na realidade que estamos acostumados a ver peregrinos, porque eles voltam para a sua casa. Eles voltam para uma terra. E espera-se e acredita que esses peregrinos voltem mais espiritualizados, não é? Eles passam por aquele caminho especial, espiritual, e eles têm encontros espirituais, eles chegam até o seu destino espiritual, e quando retornam para sua casa, o que se espera de um peregrino? Que ele tenha amadurecido espiritualmente, que ele tenha encontrado algum tipo de elevação da sua espiritualidade, e que ele agora lide melhor com as coisas, ele não mais se prenda com aquilo,
todo mundo vira Dalai Lama, Madre Teresa e tudo mais, porque parece que a coisa subiu de nível. No cristianismo, a peregrinação não é assim. A vida é vida peregrina. O salmista aponta de que a peregrinação é na terra. Ele aponta numa peregrinação permanente, num estado de vida de peregrino. Isso é uma resposta ao pedido do verso 17. Ele pede vida de um tipo, e o verso 19 dá a vida que ele queria. Você vai ser peregrino. Você agora vai andar como peregrino. O verso 19, se conectando com isso, traz ainda mais profundidade, porque peregrinação, se você tiver a oportunidade de ver documentários sobre peregrinos, e eu gosto de documentários, eu amo ver documentários, peregrinos colocam sua vida nessas coisas. Eles não estão a turismo, eles não estão assim, olha, vamos parar um pouquinho para comer, não. Eles levam as coisas carregando elas, vão comendo o que dão por aí e vão guardando o dinheiro que podem para chegar logo no seu destino espiritual. Eu falo desse tipo de peregrinação. Eles não estão preocupados com curiosidade, vamos ver a cachoeira, não sei, não, eu tenho que chegar lá naquela data, porque lá vai ter o ritual, vai ter não sei o que, eu não posso parar, eu tenho que seguir. Algumas coisas ficam muito clássicas nos peregrinos, se você vê entrevistas deles, ele fala assim, você não tem medo de perder emprego? Não! Você não tem medo de alguém levar alguma coisa da tua casa lá? Não tem medo de nada, eu estou indo para lá. O verso 20 fala, consumida está a minha alma por desejar incessantemente os teus juízos. A peregrinação, ainda o James Houston aponta nesse excelente livro, ele vai falar, a peregrinação também é uma passagem, mas é uma passagem de uma condição de coração para outra condição de coração. É da condição de homem terreno, da cidade dos homens, né? Um homem que despreza a Deus e ama a si mesmo, para um homem que despreza a si mesmo e ama a Deus. E essa busca pela cidade celestial, Agostinho de Hipona vai falar sobre o mesmo tema. Ele vai dizer o seguinte, a vida de cada cristão é um contínuo desejo em direção a Deus. O peregrino vai e não se importa com o que deixou, só basta chegar. A vida, verso 20, é consumida na busca. A busca do peregrino consome-lhe a vida. A vida se queima, se esvai pela busca intensa. Pedro nos compara a peregrinos e forasteiros na primeira carta de Pedro. Somos esse tipo de peregrino. Jonathan Edwards, escrevendo sobre Jesus o peregrino, em seu sermão Jesus o peregrino, ele argumentou que se buscarmos, o pastor Jonathan Edwards, século XVIII, se buscarmos primeiro o reino de Deus e sua justiça, dizendo ele sobre Cristo o peregrino, então, igualmente, nos tornamos peregrinos. Por quê? Por quê? Porque Jesus foi peregrino. A peregrinação não é uma terminologia criada para fazer um tipo de brincadeira analógica. O salmista falou peregrinação, né? Pedro vai falar de peregrinação porque estão querendo usar uma metáfora para a vida. Não, Jesus foi peregrino e forasteiro nessa terra. Não há uma escolha por não ser peregrino. Não há uma distância entre, poxa, eu quero ser discípulo, quero ser cristão, mas essa vida de peregrino eu acredito que não seja para mim, de modo algum. Continuando no mesmo sermão, Edwards ainda assinala o seguinte: o que o peregrino experimenta na jornada deve ser considerado como transitório. Ele não pensa no que ele vive até onde ele vai chegar como permanente, como se isso amarrasse ele. Todas as outras ocupações, ele continua, preocupações da vida deveriam estar completamente submetidas à sua busca. Tudo deixado para trás. O lar, a segurança, o conforto, tudo é deixado. A única bússola do peregrino
são os mandamentos do Senhor. O único mapa que ele tem é a Bíblia. Aqueles que tiveram já o contato, feliz contato com a obra de John Bunyan, lembram como John Bunyan, ao descrever o peregrino, que é ele mesmo, ele deixa a cidade que iria queimar em chamas, e com aquele fardo caminha para a cidade celestial. E todas as vezes que ele tenta encurtar o caminho, que ele tenta confortavelmente mudar um pouco as coisas, todas as vezes que ele esquece da palavra do evangelista, ele cai nos perigos sorrateiros. O livro O Peregrino traz essa analogia perfeita que John Bunyan fez. Portanto, Jesus, o peregrino, é o nosso primeiro padrão de peregrinação e é aquele que devemos seguir. O verso 21, 22 e 23 dão continuidade ao argumento cristológico que se inicia no verso 19 com a peregrinação do homem de Deus. Os argumentos de 21, 22 e 23 se estabelecem exatamente numa proporção de que depois que a peregrinação começa, veja o que você encontra. E diz assim, verso 21: Tu repreendes os soberbos, os malditos, que se desviam dos seus mandamentos. Tira de sobre mim os insultos e o desprezo, pois tenho guardado os teus testemunhos. Assentaram-se príncipes e falaram contra mim, mas o teu servo meditou nos teus decretos. Nesse momento, vê-se claramente Jesus. Se ainda havia dúvidas se o Salmo 119 ali apontaria para o Messias, agora as dúvidas são deixadas para trás. O Messias encontrou o caminho da peregrinação. Consumido pelo zelo da palavra de Deus, ele começa a olhar para o mundo. E não foi isso que o salmista pediu? Ele pediu o quê? Desvenda os meus olhos. Não é isso que ele pediu? E agora ele começa a ver. Ele começa a olhar e ver que o mundo é vaidade e maldade, verso 21. Ele, depois de repreender esse mesmo mundo, como Jesus repreendeu o mundo e repreende, mas repreendeu em sua vida, nesse mundo, os seus 3 anos de ministério, o verso 22 diz: tira de mim os insultos. Aí você já lembra das dores do Messias. Você já lembra do caminho do Messias subindo a trajetória do Gólgota, onde ele é humilhado, envergonhado, insultado. O verso 23 não nos deixa dúvidas dos príncipes, os fariseus se reunindo e apontando. Tu não disse que sairia daí? Desce! Não falou que podia? Desce! E aí você vê toda a trajetória do Messias construída a partir de um desvendo dos meus olhos. Eu quero ver as maravilhas da tua lei. Claro que você, ao pedir isso, o Senhor vai lhe mostrar incontáveis e grandiosos feitos do Senhor, mas numa leitura de coração. Paulo vai dizer isso em Efésios capítulo 1, verso 18, para iluminar, Paulo ora para que os olhos do coração sejam iluminados. E depois que você olha a beleza de Deus e do mundo de Deus, você inicia uma jornada onde você encontra o fundamento do mundo dos homens, a soberba da vida e a maldade. É nesse momento onde o véu cai e a peregrinação continua e continua se intensificando, levando até o verso 23, onde Jesus Cristo é julgado por esse mundo. Jesus Cristo, ainda que julgado por esse mundo, manteve os decretos de seu Deus e Pai, manteve a palavra na boca. Na crucificação, Jesus recitava salmos: Deus meu, por que me desamparastes? Jesus manteve a palavra de Deus e os salmos bem nos seus lábios, enquanto os insultos e a ousadia dos maus o cercavam. Jesus, você deve lembrar, como um bom peregrino, disse para nós o seguinte, de que as aves do céu, elas têm ninhos, as raposas têm covis, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. O peregrino Jesus, que subiu aos insultos do mundo e foi crucificado pelos príncipes e reis do seu tempo, ele cria no zelo e no manter a palavra de Deus.
Como você pode apontar e ver, nós estamos caminhando aí para os minutos finais. Jesus Cristo anuncia o caminho do peregrino. O verso 24 diz: também os teus testemunhos são o meu prazer, são os meus conselheiros. Não foram os insultos, não foram as ousadias e as tentativas vorazes de destruir a vida de Jesus que trouxeram aos seus ouvidos qualquer compreensão sobre o mundo. Jesus não ouviu o mundo e acreditou no que o mundo dizia. Jesus não pegou os insultos do seu tempo e os trabalhou em seu coração para que ele pudesse declinar do seu chamado. Ainda que com os insultos, violências, o cerco dos príncipes, Jesus ouviu com prazer a lei de seu Pai. Se essa noite você clamar para que o seu coração guarde a lei, e para que os seus olhos possam ver as coisas que Deus quer que você veja, a primeira coisa que você vai receber é uma Bíblia nas mãos, um fardo de peregrino nas costas, e um evangelista lhe apontando a cidade celestial. Não existe outro caminho. Para viver a vida de servo, tem que ser peregrino. E ainda que você teme em viver de outra forma, você pode pensar, mas isso é só uma canção. Será que uma canção traz tantas dimensões? Toda a Bíblia aponta para Jesus Cristo. A Bíblia não somente não nega Jesus, mas o afirma categoricamente. A Bíblia aponta que a vida peregrina é a vida peregrina do salmista, foi a vida peregrina de Israel quando estava no deserto, que peregrinando pelo deserto não guardou os testemunhos do Senhor e pereceu. É a vida de Jesus Cristo, foi a vida de Paulo, Pedro, de todos os homens de Deus que viveram piedosamente e padeceram perseguições, e eu te declaro em nome de Jesus, é a única vida que você pode pedir a Deus hoje. A oração é: guarda a tua lei para que eu possa suportar as afrontas, desvendo os meus olhos para que eu possa ver o mundo como ele é. A Bíblia te dá o mundo como ele de fato é. Salmo 119, verso 54, fala algo maravilhoso. Eu começo do 49, Salmo 119, verso 49. Diz assim a palavra do Senhor: lembra-te da promessa que fizeste ao teu servo, na qual me tens feito esperar. O que me consola na minha angústia é isso, que a tua palavra me vivifica. Os soberbos zombam continuamente de mim, mas eu não me afasto da tua lei. Lembro-me dos teus juízos de outrora e me consolo, ó Senhor. De mim se apoderou a indignação por causa dos pecadores que abandonaram a tua lei. Leia comigo o verso 54. Os teus decretos são motivo dos meus cânticos na casa da minha peregrinação. Você acabou de ler tudo de novo. A zombaria, o escárnio, a perseguição, os pecadores cercando e a peregrinação. E ele cantando a lei do Senhor, como Martinho Lutero indo para a dieta de Worms cantava o Salmo 46. E é assim a vida do peregrino. Ele canta os decretos, ele canta a lei do Senhor. Quando Moisés sai daquele momento majestoso da abertura do Mar Vermelho, Êxodo 15 traz o cântico de Moisés. Moisés está cantando, e aí a gente que viu isso aqui ano passado, mas ele está cantando, o capítulo 13 e 14 narram a saída com detalhes. O que ele está cantando no capítulo 15 de Êxodo? É porque a nossa alma exulta a peregrinação, cantando alegremente. Estamos marchando a cidade celestial. O Senhor desvendou os nossos olhos. O mundo não traz as raízes que tinha. Os prazeres mudaram. Agora o prazer é a lei do Senhor e viver a lei do Senhor. Essa noite, as únicas orações que você pode fazer são as que Deus te deu para fazer.
E depois que você orar, e se orar mesmo, a graça do Senhor é disponível. E aí você vai viver o caminho do peregrino. E espere os insultos, as condenações e todo o apego que todo mundo que está indo para o inferno tem por isso aqui. Não espere que ninguém nesse mundo creia que de fato vale a pena ler a Bíblia, orar, pregar, fazer missões. Não espere que o mundo ache isso legal. Isso é condenável. Jesus foi condenado por tudo isso. Não espere que as pessoas queiram isso. Não espere que você às vezes não duvide disso. Não espere que as coisas simplesmente vivam numa idealização tola de como se o cristianismo fosse um castelinho de cristal. O cristianismo é subir o Gólgota, peregrinando até o alto e entregar o corpo a Jesus. Eu quero orar contigo. Olha comigo.